Bom, tudo bem com vocês? Maravilha, a paz do Senhor para todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos. Estamos aqui mais uma semana, mais um dia para estarmos aqui, né? Falando, comentando mais um assunto polêmico, mais um assunto que nós pegamos aqui para nós comentarmos. Então, antes de nós entrarmos aqui no tema, qual é o assunto, qual é o tema, né, do assunto que nós iremos falar aqui, gostaria já de convidar você para fazer parte do nosso canal. Você que ainda não conhece, você que ainda só passou pelo canal, só deu uma olhadinha, que ainda não faz parte aqui dos nossos amigos inscritos, gostaria de convidar você para se inscrever no canal e deixar, gente, a sua participação, deixando aí o seu comentário embaixo aqui do vídeo, apertando aqui do ladinho aqui, né, aqui na verdade, no sininho, para que as lições elas vá para você ter mais facilidade para receber aqui esses comentários, né, esses assuntos que nós tratamos aqui. E também deixe o seu like, o seu joinha, tá? Para que possa ajudar aqui a divulgação, para que mais pessoas possam estar vendo aqui. E acredito que nós estamos fazendo algo aqui de bom para tanto ajudar, né, a você entender, como também para outras pessoas que também querem desenvolver a capacidade aí de estar fazendo esses trabalhos aqui. Então, sem mais delongas, vamos já entrar aqui no nosso tema de hoje, dessa semana. O tema dessa semana é um tema polêmico, é um tema bastante... Esse é o lema do canal, nada além da verdade. Pegamos esses assuntos polêmicos para estarmos aqui esmiuçando ele dentro aqui da verdade. Nós comentamos, gente, esses assuntos com base nas escrituras sagradas. Então, só para você ver como a Bíblia ela é a verdade da palavra de Deus. Então, é isso que nós fazemos aqui. Então, não se esqueça, já deixa aí, já vai deixando o seu joinha, já vai deixando a sua participação, deixando o seu like aí para estar nos ajudando aqui, beleza? Então vamos lá, vamos estudar aqui, vamos entrar aqui no nosso tema, né? Falando aqui sobre esse assunto polêmico, né, que é o sexo antes do casamento. Será que o sexo antes do casamento ele é algo bom? Será que é permitido? Então é isso que nós vamos tratar hoje aqui nesse assunto. Então, o tema de hoje é o sexo antes do casamento. Gostaria que você participasse, deixasse a sua participação e o seu comentário. Nós temos aqui alguns pontos, né, que nós vamos analisar. Nós temos 5 pontos aqui que nós vamos analisar aqui dentro dessa lição. Primeiro, nós vamos falar sobre uma análise do relacionamento do casal cristão. Nós vamos fazer uma análise aqui dentro do relacionamento do casal que resolveram, né, namorar e eles têm planos para o casamento. O segundo ponto aqui, é Deus criou o sexo para livre prática. Será que Deus criou, né, o sexo para ser praticado livremente, fora do casamento, em qualquer âmbito social comum, né? Será que é isso mesmo? Terceiro aqui, a intimidade durante o namoro gera pecado? Será que gera? Será que a intimidade ela gera pecado ou é algo que precisa ter, porque senão acaba havendo uma procura em outro lugar? Porque geralmente muitas pessoas pensam que eu vou abrir, eu vou transar com ele, ou eu vou deixar ele, né, satisfazer ele, porque senão ele vai procurar outro, senão ele vai me deixar, e ele não vai esperar o casamento. Será que isso está certo? Será que é isso mesmo que a pessoa precisa fazer? O terceiro aqui, o quarto, né, na verdade, qual tipo de namoro não é careta, né? Que tipo de namoro será que não é careta? Será que esperar para o casamento, esperar para fazer sexo antes do casamento, será que é careta? Será que é ultrapassado? Será que, né, isso daí é para quem lá dos antigos, né, para o tempo lá do meu bisavô, do meu tataravô, ou será que ainda vale? O último aqui, eu resolvi esperar. Tá? Então, para aqueles que resolveram esperar, para aqueles que estão aguardando o momento certo, né? O momento do prazer mútuo, o momento que os dois ali vão ter a liberdade de se ajuntar e fazer um sexo dentro do casamento sem preocupação, sem desprendimento, sem culpa, sem pecado. Vamos fazer de uma forma maravilhosa ali. Então, vamos lá. Primeiro aqui, nós iremos estudar sexo antes do casamento.
continua sendo pecado o sexo antes do casamento, ou essa prática está liberada para todos antes de casar? Será que é isso mesmo? Será que é verdade? Então, será que continua sendo pecado o sexo antes do casamento? Ou essa prática está liberada para todos? O que será que você pensa? Qual é o seu pensamento? Se você quiser deixar aí já o seu comentário aqui embaixo, já deixa aí. Você já pratica, você faz, você não é casado e está praticando, ou você está aguardando, está esperando o momento certo? Então, é o que nós vamos estudar aqui. Vamos lá, segundo ponto aqui. Primeiro aqui nós vamos analisar, né, o relacionamento do casal cristão. Então, vamos fazer uma análise rápida, né, dentro aqui do casamento, ou do namoro, né, o casamento depois, mas dentro do namoro de um casal cristão, como se deve, né, como deve ser, como que se age hoje, infelizmente, com essa, vamos dizer assim, com essa libertinagem que nós estamos vendo hoje. Hoje parece que as pessoas não estão muito preocupadas. Isso parece que não é mais pecado. A prática sexual hoje parece que é algo natural, virou algo... acho que tem coisa mais errada que isso. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela é clara. A Bíblia ela é clara dentro desse princípio. Vamos aqui ler um texto rapidamente aqui, que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 16, 17, 18, 19 e 20, que diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós somos templos do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo, nós temos que manter esse templo puro, esse templo imaculado, para o momento certo. Então, Deus criou, sim, Gênesis capítulo 1 vai falar sobre que Deus criou macho e fêmea, e ambos se tornarão uma só carne. No ato do casamento, ambos se tornarão uma só carne. E quando se torna uma só carne, logicamente que há a prática sexual. Mas fora do casamento, fora do matrimônio, esse ato sexual, ele é pecado, ele é abominável aos olhos de Deus, ele é abominável aos olhos do Espírito Santo. Então, se você pratica o ato sexual fora do casamento, pode acreditar que você está praticando algo ali, ou você está desagradando o Espírito Santo. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, então nós, quando praticamos algo que desagrada o Espírito Santo, nós estamos praticando um pecado, estamos sujando, né, o templo do Espírito Santo, na verdade. Então, primeiramente, né, o compromisso do casal precisa ser, nós analisando, gente, a análise aqui do relacionamento do casal cristão, desses jovens, ou desses, né, que resolveram aqui ter um relacionamento, até mesmo para chegar ao casamento, porque acredito que o relacionamento de cristão, tanto do jovem como da moça, do moço como da moça, tem que ser um relacionamento para, pensando logicamente, né, com certeza, muitas das vezes, nem todos os relacionamentos, né, namoro ou noivado, vão chegar a concretizar um casamento, mas a verdade tem que ser, o pensamento tem que ser voltado já para isso, para pensando num casamento, num futuro matrimônio, numa convivência entre os dois. Mas se isso não acontecer, se isso não chegar a acontecer, não tem que haver, antes disso, um relacionamento sexual, porque senão acaba, né, você conhecendo a pessoa e nem casando com ela. Mas quando você começa esse relacionamento entre o casal cristão, já tem que ter um pensamento futuro para o casamento. Então, o compromisso de um casal precisa ser, em primeiro lugar, com Deus, depois com o outro. Então, a primeira coisa, quando um cristão ele começa a namorar, ele já tem um compromisso com Deus. Então, se você, jovem ou rapaz,
A primeira coisa quando você for namorar, você for arrumar uma namorada, se você é cristão, é isso que eu estou dizendo. A primeira coisa que você tem que analisar se essa moça ou se esse rapaz, ele tem compromisso verdadeiramente com Deus. Porque geralmente tem muitos que diz que tem compromisso com Deus, mas na verdade ele tem compromisso consigo mesmo. O que ele quer mesmo ele está procurando mesmo uma ovelha para poder tragar do aprisco do Senhor ali. Então, ele está atrás, ele se veste de cristão, ou ela se veste de cristã, para poder desviar as pessoas da igreja e depois larga por aí. Então, veja se essa pessoa verdadeiramente ela tem um compromisso com Deus em primeiro lugar, e depois esse compromisso tem que ser um com o outro. Então, primeiramente, compromisso com Deus. Se ela não tiver, se ele não tiver, fuja porque ele não vai ter compromisso com você. Então, o segundo ponto aqui, quando há amor entre os dois, o que impera é o respeito mútuo. Então, compromisso com Deus e agora o respeito. Então, quando há amor, então precisa ter amor, precisa ter esse amor, né? Tanto um amor cristão como um amor eros ali entre os dois. E quando tem esse amor, gera um respeito mútuo. Então, tanto um como o outro se respeitam. Terceiro aqui, um relacionamento sobrevive de compromisso e dedicação. Então, ele precisa ter respeito, ele precisa ter compromisso e dedicação. Então, se não tem esses quesitos, se não existe se você viu que a pessoa não respeita, primeiramente, gente, deixa eu fazer uma colocação aqui. A Bíblia diz assim que o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e mãe. Então, a primeira coisa que você faz quando você arruma ou você começa a namorar com a pessoa, você vê primeiro se ele tem, primeiramente, compromisso com Deus. E segundo, se ele é uma pessoa que tem respeito, que ele tem, que impera na vida dele o respeito. E, principalmente, se essa pessoa, ela tem... ela honra os seus pais, porque se ela não honrar os seus pais, pode acreditar que ela não vai te honrar também. Honra pai e mãe, porque isso é o primeiro mandamento. Então, se a pessoa honra os pais, essa pessoa ela é passiva para casar. Se não, pode esquecer. Então, compromisso, né, e dedicação os quesitos também dentro do respeito mútuo aí. O quarto aqui, o segredo é o pior inimigo dentro do relacionamento. Então tem que ter cuidado com esses tipos de coisa aí. Se houver segredo, pode esquecer que se a pessoa esconde, né, dentro ali do namoro, pode acreditar que depois do casamento ele não vai ter essa questão de contar as coisas. Então, segundo ponto que nós iremos tratar, Deus criou o sexo para ser praticado livremente. Então é uma pergunta, será que o sexo ele foi criado para ser praticado livremente? Então vamos lá. Deus criou o homem e a mulher para que ambos se tornassem uma única carne. Então, gente, Deus criou tanto o homem como a mulher para que os dois no ato do matrimônio, os dois se tornassem uma só carne. Então, só há um ajuntamento, só há uma conjunção, uma junção, melhor dizer, uma junção de o homem e a mulher dentro do casamento, porque fora do casamento é qualquer coisa menos uma junção, menos um matrimônio, uma aliança, porque o casamento ele é uma aliança. Então, essa aliança ela é feita quando há Deus, quando há, vamos dizer assim, a permissão divina ou a bênção divina. Se não há bênção divina, não é matrimônio. Segundo aqui, o sexo foi criado para que houvesse a procriação da espécie, Gênesis capítulo 1, verso 28, mas também para que fortalecesse os laços conjugais. Então, o sexo ele tem essas duas importâncias. Primeiro, para que haja a procriação, para que a espécie, né, ela venha continuar ou dar continuidade na espécie. Foi isso que Deus fez para o ser humano, tanto para os seres criados, né, os animais, todos os animais, todos os seres que são criados por Deus, eles têm essa parte da junção sexual para poder dar procriação às suas espécies aí. Então o ser humano não é diferente. Mas também, gente, o relacionamento sexual entre o homem e a mulher é para também fortalecer esse laço conjugal, porque o sexo ele faz com que haja essa intimidade, essa maior intimidade entre o casal.
Então, o sexo ele foi criado para isso também, para que haja um laço mais forte, um prazer mais intenso entre o casal. Terceiro aqui, o sexo é uma intimidade entre o casal, venerado seja o matrimônio e o leite sem mácula. Hebreus capítulo 3, verso 4. Então, tem que haver, né, esse cuidado para que não leve, né, o pecado ali do namoro para o casal, para o matrimônio. O leito que ele já é maculado, que ele já é manchado, a probabilidade de dar certo esse casamento é muito pequena. Mas quando há essa santidade, esse aguardo, essa espera para que o ato sexual ele seja dentro do casamento, então você tem a bênção de Deus e a probabilidade de dar certo é grande. O último ponto aqui, o quarto ponto aqui desse tópico, ele vai falar sobre o corpo da mulher pertence ao marido e o do marido pertence à mulher. Então é algo mútuo. Quando há, né, essa união dentro do matrimônio, o corpo do homem, ou o desejo do homem é para a mulher e o desejo da mulher é para o homem. Então ambos se tornam uma só carne ali. Tá? 1 Coríntios capítulo 7, verso 4. Então nós entendemos que o sexo ele faz isso, né? Ele faz o desejo de um ser para o outro. Então tem que ter cuidado nisso. Terceiro tópico aqui que nós vamos estudar é a intimidade durante o namoro gera pecado? Será que a intimidade dentro aqui do relacionamento, dentro do namoro, será que essa intimidade ela acaba gerando pecado? Com certeza, se for uma intimidade essa intimidade mais forte, essa intimidade mais liberal, ela acaba tornando ali esse ato sexual mais visível, né? Porque a intimidade ela gera um desejo, né? A intimidade ela abre uma porta para que o desejo ele venha aflorar mais e mais. Então tem que ter cuidado no namoro. Não pode ser um namoro tão escandaloso, né? Tão pegajoso assim, que senão acaba tornando aí esse ato mais visível. Então o tipo de intimidade que gera pecado é o namoro mais liberal, onde não se põe limites ou não se impõe limites no relacionamento. Então, se não há limites, né, então está passivo de abrir as portas para qualquer tipo de prática. Então, quando não se coloca tanto o homem como a mulher, geralmente é mais para o lado feminino. O lado feminino é mais cuidadoso nessa parte, né, de colocar limite no relacionamento. O homem já parece que ele é mais bruto, né, já é mais racional, já é mais irracional. Ele não pensa antes de praticar. A mulher já ela tem mais um raciocínio. Antes da prática, ela pensa que aquilo vai gerar um desconforto para o relacionamento futuro. O segundo tópico aqui, a intimidade dentro do namoro gera conhecer sexualmente o parceiro e isso pode causar desinteresse entre ambos após o casamento. Então, sempre isso acontece. Geralmente, quando há um relacionamento antes, né, há vamos dizer assim, uma prática sexual antes do casamento, essa vida ativa sexual antes do casamento, quando depois que casa, aí acaba gerando ali um desinteresse entre os dois. Por quê? Porque já se conheceram, eles já sabem. É a mesma coisa de você ser convidado para uma festa, mas antes mesmo de você ir para a festa, você já experimentar todos os doces, todas as guloseimas que vai ter lá na festa. Então você já vai sem interesse nenhum, porque você já sabe, você já experimentou tudo que vai ter lá na festa. Então você já sabe tudo que vai ter lá. Então a probabilidade de não dar certo é assim, quase que 100%. Então, por isso que o sexo antes do casamento ele é prejudicial, ele acaba trazendo aí prejuízo para o relacionamento. Terceiro ponto aqui, a intimidade aumenta conforme o tempo de namoro. O tempo de namoro gera aproximação. Então, olha só, quanto mais tempo, né, geralmente, quando vamos dizer assim, né, há algum tempo atrás, que se ensinava, discipulava casais, né, que se trazia esses temas
para os namoros, para os jovens que começavam a namorar, já se davam dentro desse discipulado, já se estipulava um tempo de namoro. Olha, você precisa ter cuidado, o namoro ele tem que ser tanto tempo máximo, geralmente 9 meses, um ano, né, que mais ou menos era ali o prazo para que houvesse esse namoro, e passou disso já começava a gerar alguns desconfortos, porque já a intimidade depois de um ano, né, vai chegando, vai passando o tempo, já vai começando a ter mais intimidade um com o outro, já vai ter mais liberdade, um já vai conhecendo o outro, aí já vai ficando mais íntimos, né, e acaba gerando aí a aproximação sexual e acaba gerando o ato sexual em si. Então, o tempo precisa ser administrado, precisa ser estipulado um tempo que não venha prejudicar aí o casamento, porque se demorar muito tempo para casar, acaba praticando sexo antes aí. E aí tendo esse desconforto. Mas vamos lá, continuando aqui, o próximo tópico aqui nós iremos falar qual tipo de namoro não é careta. Então, esse é um tema interessante, né? Porque hoje tudo que se faz que está dentro da questão legal, moral, da questão das normas, dos princípios, né, dos dogmas, tudo que é passivo, né, de legalidade, tudo que é passivo de leis, tudo que é moral, tudo que está dentro da moral, da civilidade, né, é careta. Então, se você nunca fez algo errado, se você nunca praticou algo que, você é careta, se você não usa tal coisa, você é careta, se você não faz tal coisa, você não tem uma tatuagem, você é careta, você não usa brinco, você é careta, você corta o cabelo, ou você faz isso, ou você não corta, ou você raspa, então, você é careta. Então, tudo que hoje se faz dentro da legalidade, ou tudo que você não faz que é pecado, ou que traz essa consequência de pecado, você é careta. Então, se você não faz, você é careta. Agora, se você faz tudo aquilo que é errado, não, pode beber, não, hoje não tem mais pecado, não é mais pecado você tomar uma coisinha, você beber um vinhozinho, você fazer isso, não, você assistir um filme pornô com o casal, com a esposa, não, isso não é pecado, não, você tá fazendo com a esposa, você fazer algumas coisas que você viu na televisão com a sua esposa, não é normal, você é careta se você não faz. Gente, hoje o ser humano mudou, né? Mudou a realidade. É por isso que as coisas estão do jeito que estão, por causa desse tipo de pensamento. Então, tudo aquilo que é certo é o tal do paradigma, né? Quebra de paradigma, tudo aquilo que é certo para uns, os outros acham que é errado. Então, se aquilo está escrito, está ali, que é verdade, que é certo, o outro, ele não quer que aquilo seja certo, então ele impõe uma verdade, sendo que a verdade está ali, mas ele quer impor uma verdade que aquilo é satisfatório para ele. Então, qual tipo de namoro não é careta hoje? Que tipo de namoro não é careta hoje? Aquele namoro que você transa aqui, transa ali, ou você namora com essa aqui, namora com outra ali, namora com outra ali, ou você namora em grupo, ou você faz sexo. Será que é isso que hoje é normal, hoje não é careta? Mas vamos lá. Primeiro, o namoro que tudo pode. Então, esse é o namoro que não é careta. Aí, se você não coloca limite, é careta. Segundo, o namoro que não impõe regras ou limites. Então, se não tem regras, não tem limites, você faz o que quer, vai para onde quer. Não, sabe? Não, mas você não pode. Não, você é careta. Então, se não põe regras, não põe limites, não é careta. Agora, se você, passar a mão aqui, passar a mão nas partes íntimas, não, isso daí não é careta. Gente, se não é careta, ou, né, se não é careta, é o que então, né?
se você fazer isso, acho que o mais careta não é aquele que põe limites, é aqueles que não impõem limites, porque esses sim estão contra uma verdade, estão contra um princípio. Então esses são os verdadeiros caretas, né? Que estão fazendo tudo aquilo que é ruim, querendo tornar isso bom. Vamos lá, terceiro aqui. O namoro que o mundo aprova. Então, se o mundo aprova, não é careta. Então, tudo aquilo que está dentro da aprovação do mundo, do pecado, tudo aquilo que corrobora com o mundo, corrobora com o pecado, então, isso não é careta. Então, aquilo que está contra o curso do mundo, isso é careta. Então, é como que se o rio, né? O rio, ele está indo para o sul, mas ser careta é você mudar o rumo do sul e ir para o norte. Então, todos têm que ir para o sul, porque isso não é careta. Agora, você voltar, você subir a margem do rio, você subir contra, né, a direção do rio, você é careta, porque você resolveu tomar uma direção correta. Você não resolveu fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem. O quarto aqui, o namoro com o jugo desigual. Então, se o namoro ele tem um jugo desigual, né? Hoje em dia, não ser careta é você namorar com pessoa do mundo. O cristão, a moça da igreja, ela namorar com uma pessoa que não é da igreja. Isso não é careta. Irmã, você tá namorando com o irmão da igreja, como você é careta? Irmã, você tá namorando com aquele canelinha de fogo, com aquele pentecostal, ixi, você é careta. Namora com o rapazinho lá de fora, namora com o bombado, namora com o gatinho lá de fora, aquele carinha que frequenta a balada, aquele carinha que fuma, que usa droga. Não, você é careta de não namorar com ele, entendeu? Então, namoro que tem o jugo desigual, né? Vamos lá. O quinto, o namoro que mais parece prática sexual. Então, esse namoro não é careta. Então, o namoro que, né, parece mais uma prática sexual, esse não é careta. Agora, se você se priva dessas práticas, dessa forma de namoro, você é careta. Mas que Deus possa ter misericórdia desses jovens de hoje, não só dos jovens, mas também de muitos irmãos que já perderam também a realidade das coisas aí. O próximo aqui, eu resolvi esperar. Agora é o ponto aqui que nós iremos tratar aqui. Aqueles que resolveram esperar, né? Então vamos lá. Provérbios, vamos ler aqui. Provérbios 14, verso 1. Deixa eu achar aqui. Provérbios 14, verso 1, ele vai diz assim, olha só, Provérbios 14, verso 1, ele diz assim: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Então, o que isso quer dizer para nós? Então, tanto para, vamos dizer assim, ele utiliza, né, a imagem da mulher sábia, mas ele vale tanto para a mulher sábia como para o homem. Então, o ser humano sábio, ele edifica a sua casa. O ser humano sábio, ele edifica a sua vida, mas o tolo, ele destrói. Então, todo aquele que é sábio, ele edifica a sua existência, a sua vida na terra. Se você não é sábio, você acaba perdendo, né? Você acaba se prejudicando. Por quê? Porque você não age sabiamente. Então, o sábio Salomão, ele fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Por quê? Porque você manter uma integridade, você andar segundo a palavra de Deus, é você ser sábio. Agora, aqueles que toma conselho dos ímpios, como diz lá em Salmos capítulo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém na roda dos escarnecedores e nem não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho de pecadores. O que o texto quer dizer ali? Que aqueles que não ouvem, que não dão ouvido à falácia,
de pecadores, esse é bem-aventurado. Por quê? Porque o pecador, aquele que é ímpio, né? Porque o pecador não é aquele que pratica pecado em si, não, é aquele que comete pecados e ele sabe que ele está cometendo pecado e ele não está nem aí. Ele não se preocupa de ele ser um pecador e de ele cometer pecados. Então, bem-aventurado são aqueles que não andam segundo o conselho do ímpio. E a mulher sábia e o ser humano sábio, ele edifica a sua casa, mas o tolo destrói. Segundo aqui, bom seria que o homem ficasse igual ao apóstolo Paulo, mas por causa do pecado que se case. Então, olha só, esse resolvi esperar, ele traz o entendimento de que nós temos que se manter firme, se manter constante, aguardando o tempo certo, porque o apóstolo Paulo, ele diz que se o ser humano ele não consegue se manter, ele consegue se manter íntegro e santo na sua sexualidade, então que ele case, porque é melhor casar do que se manter praticando sexo à torta e à direita por aí. Terceiro aqui, esperar pelo casamento é uma virtude de quem tem a Deus em primeiro lugar. Então, aquele que aguarda, que espera, é porque ele verdadeiramente ele tem compromisso com Deus e compromisso consigo mesmo. E, por último aqui, esperar o casamento demonstra que somos templos do Espírito Santo e que ele habita em nós. Então, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, todo aquele que ele tem o Espírito Santo em si, ele se mantém íntegro e puro. Então, se você se mantém, se você aguarda, né? Se você está aguardando aqui o tempo certo para o casamento, então é sinal que você está dando ouvido ao Espírito Santo. Então, que nós possamos se manter íntegro, né? Por quê? Porque as Escrituras, ela condena a prática do sexo fora do casamento, pois tal atitude não faz parte dos planos originais de Deus. Então, que nós possamos entender esses princípios aqui, né? Porque se nós andamos fora, né? Nós andamos fora aqui dos princípios de Deus, nós estamos também indo contra a sua palavra. Então, o sexo, ele precisa ser praticado entre duas pessoas distintas, né? Homem, mulher, macho e fêmea, mas ele precisa ser dentro do casamento, ou quando há um relacionamento, uma aliança entre os dois, uma aliança conjugal. O sexo fora da aliança conjugal, ele é pecado, e o sexo com pessoas do mesmo sexo também é um pecado contra a natureza, contra o princípio da biologia que Deus criou do homem, macho e fêmea, homem e mulher, sexo opostos. Amém? Então, que Deus possa abençoar, que você possa, como diz o último tópico, saber esperar. Você que está jovem, né? Você jovem que está namorando, você jovem que pretende se casar, cristão, porque o tema aqui é para o jovem cristão, você que pretende se casar e está namorando, mantenha a sua integridade, mantenha a sua cabeça no lugar e o seu corpo também no lugar, porque se você começar a deixar que o corpo aflore esse sentimento, você vai cometer o ato do pecado do sexo fora do casamento. Mas que Deus possa ter misericórdia. E o tempo também, gente, o tempo também conta. Se o namoro ele demorar muito tempo, então pode acreditar que uma hora ou outra vai acabar praticando sexo, sim, porque o corpo ele tem um limite. O corpo ele tem um limite, que nós possamos respeitar esse limite. Que Deus possa abençoar você e que você possa saber esperar. Amém? Não se esqueça, deixe o seu comentário, aperte o sininho, deixe o seu like aí para nos ajudar. Fique na paz. Até a próxima semana.